Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Tem se tornado cada vez mais frequente ouvirmos falar de ataques hackers e vazamentos de dados. Recentes eventos em grandes empresas, tribunais e até mesmo escritórios de advocacia nos mostram que estamos todos muito vulneráveis e que devemos adotar medidas para prevenir situações de risco. Além disso, agora com a LGPD, a preocupação com as consequências de um possível ataque hacker tem que ser ainda maior, pois existem severas punições para casos de vazamentos de dados. Para entender como podemos nos preparar para este cenário e quais são as oportunidades de mercado para os advogados, eu conversei com Everson Probst. Ele é sócio de Compliance, Investigações Internas e Tecnologia Forense da Grant Thornton, atua em procedimentos preventivos de ética e compliance para grandes empresas, possui mais de 12 anos de experiência em gerenciamento de investigações e auditorias internas e auxilia empresas no diagnóstico de adequação à LGPD. Vamos nessa? Everson, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Todo mundo acha, todo mundo fala sobre, risco de privacidade, principalmente, atualmente, é um assunto que está muito aí, todo mundo falando mesmo, cyberataques, enfim. Mas, na verdade, eu tenho uma percepção, e aí eu queria até ver como é que é a sua percepção sobre isso, que todo mundo fala, mas é uma coisa meio secundária, fica todo mundo meio que... Não é uma prioridade muito alta para a maioria das empresas, pelo menos, né? A gente se preocupa com várias outras coisas e não se preocupa tanto com essa questão de segurança e de ataques, né? E no mundo digital, a gente vê que está se tornando cada vez ainda mais digital, a gente vê que isso tende a mudar. Principalmente com esses eventos recentes que a gente teve aí de grandes empresas, que sofreram invasões e tudo mais, a gente vê que a gente precisa mudar um pouco essa nossa visão. Como que você enxerga isso? Se a sua percepção também é essa, de que é uma coisa meio que deixado de lado, e como que você está vendo o cenário atual dessa situação toda? Olá, Gustavo, obrigado pela oportunidade dessa conversa. Bem, pegando o seu ponto, eu concordo em algumas partes, tá? De fato, os procedimentos, a atenção que era dada aos procedimentos de segurança, ela vem crescendo. Ela vem crescendo nos últimos tempos por questões regulatórias, né? Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados muito recentemente trazendo requisitos objetivos das empresas em relação à proteção dos dados pessoais, muito embora a maioria das empresas já tivesse algum nível de controle de informação, né? Por outro lado, a gente tem visto aí uma série de incidentes de segurança nos últimos tempos. Acho que começou muito fortemente em novembro do ano passado, não sei se tu lembras, uma série de incidentes de ataques do tipo ransomware, né, afetando diversas empresas no Brasil e no mundo inteiro, que trouxeram, jogaram luz a como as empresas estão se protegendo. E se de fato os procedimentos de segurança que as empresas estão utilizando protegem elas do ponto de vista de continuidade de negócio e também protege os donos das informações, né, as pessoas físicas e eventualmente pessoas jurídicas, né, e aí pegando outros aspectos não relacionados à privacidade, que possuem seus dados armazenados, tratados, manipulados pelas empresas que os armazenam. Né? Então, o que eu sinto do momento que nós estamos agora, Gustavo, é que nós estamos passando por uma mudança de cenário. Tá? Não é que as empresas não davam atenção, mas os ataques aumentaram muito. Tá? Não é que as empresas não investiam nisso, mas o investimento, muitas vezes, ele era muito, não superficial, mas tímido, né? Muito sutil. Vamos colocar ali alguns elementos de autenticação, alguns elementos de bloqueio, mas sem criar impactos para o negócio, né? Por exemplo, é muito comum hoje, até nos aspectos particulares, celular mesmo, WhatsApp, Instagram, redes sociais e outros acessos pessoais que você tem no seu celular, você utilizar para fins de segurança os mecanismos de dupla autenticação. Isso é comum,
Isso é simples, você com certeza já deve ter usado alguma coisa, eu utilizo em praticamente todos os meus serviços a dupla autenticação. Olha, eu vou ser sincero e já vou te interromper aqui. Ah, não, Vou te interromper. Pelo não seguinte, faça isso. vou fazer agora brevemente. Não perde seu raciocínio, por favor, mas eu tenho que fazer essa confissão aqui pra todo mundo que tá ouvindo, que assim, eu já usei algumas vezes e a gente até conversou sobre isso antes de gravar, né? A gente teve uma conversa e tudo mais. E aí, é aquela coisa. Eu comecei a usar, preocupado com a segurança e tudo mais. Fala, poxa, vamos usar né, esses mecanismos de dupla autenticação. O que é a dupla autenticação para quem não conhece? Explica pra gente aí primeiro. Acho que é melhor dar clarear para quem não conhece o que é um mecanismo de dupla autenticação, para depois eu fazer essa confissão aí. Hoje em dia, quando você acessa um sistema, normalmente você acessa através de um usuário e senha, né? Uhum. Esses usuários e senhas, em tese, deveriam seguir algum padrão, algum rigor que garante que um hacker não teria acesso facilitado para burlar essa senha, mas a maioria não consegue criar diversas senhas, uma senha por serviço, então acaba utilizando as famosas senha 123, aniversários e tudo mais, que acabam facilitando o hacker acessar. Uhum. E ainda existem os vazamentos, né, os grandes vazamentos que aconteceram no passado, que expuseram diversas senhas de usuários de milhares de pessoas no mundo, né. Se você não tem um recurso, que eu já vou explicar, de dupla autenticação, o usuário e senha é suficiente. Quando você ativa a dupla autenticação, toda vez que você entrar no site, por exemplo, da sua rede social, vamos pegar aqui um exemplo, o Instagram. Então você entrou lá, colocou o seu usuário, colocou a sua senha, ele vai mandar um SMS para o seu celular ou um e-mail para a sua caixa de e-mail, ou um WhatsApp para a sua conta, uma mensagem para a sua conta de WhatsApp, enviando um código. Uhum. E esse código tem um limite de tempo para ser utilizado, geralmente um limite muito curto. E apenas quando você coloca esse código além do seu usuário e da sua senha é que você tem acesso à informação. Ou seja, não basta o hacker descobrir a sua senha, não basta ele ter acesso à sua senha e usuário por meio de um vazamento que aconteceu, né? Ele precisaria estar de posse do seu dispositivo. Então a dupla autenticação ela acaba inviabilizando em grande parte os incidentes mais simples, né? Porque aí quando alguém tentar fazer um usuário não autorizado, você receberia uma mensagem com esse código e a pessoa não teria acesso a esse código, então o acesso seria bloqueado. E além disso, você saberia que alguém está tentando acessar a sua conta. Essa é a dupla autenticação. Maravilha. Aí a gente, como eu tava falando, a gente conversou antes, né, de gravar o podcast, em off aqui ainda. Aí, eu conversando com você e falei que eu já usei alguns mecanismos de dupla autenticação e tudo mais, Achou uma droga, né? mas que no final você começa. Eu sou um early adopter, assim, por natureza. Então, o que é tecnologia nova, aplicativo, eu saio testando e depois eu vejo o que funciona, o que não funciona pra mim. Aí comecei, passado um tempo, eu falei, putz, isso é muito chato, cara, porque toda hora que você vai logar e você tem que fazer essa dupla autenticação. E aí, fazendo uma autocrítica, né? Poxa, tá, é muito chato, mas será que compensa a chatice pela segurança extra que a gente vai ter? É claro que compensa, né? A gente até brincou, falei assim, poxa, quem veio lá da internet de escada, que você tinha que esperar conectar, ouvia aquele barulhinho irritante pra conectar, você ia abrir um site, demorava 5 minutos pra abrir um site e tal. Será que realmente é tão chato ou a gente tá mais mal acostumado mesmo e chegou a hora da gente assumir que pra nossa segurança isso é importante, né? Aí eu já desliguei, depois que a gente encerrou a nossa conversa, eu já saía ligando dupla autenticação em tudo, que é o que eu espero que todo mundo que tá ouvindo esse podcast aqui faça nos serviços, né? Igual você falou, de redes sociais, de e-mail, enfim, dentro da sua empresa. Isso é muito importante. É chato? É chato, mas é uma segurança que, assim, você aumenta o nível de dificuldade dessa conta, desse servidor ser hackeado para um número muito mais alto. A chance de alguém entrar é muito baixa quando você faz essa dupla autenticação, porque como você falou, né, o cara tem que ter acesso a duas coisas suas que são muito difíceis. Exato, ele precisa ter, ao mesmo tempo que o seu usuário e sua senha, ele tem que estar com um dispositivo seu, né? Então, a probabilidade dele conseguir e realizar esse acesso é muito pequena, né? E aí, conectando com o que eu estava dizendo anteriormente, as empresas elas já tinham vários processos. Dizer que as empresas não davam atenção às questões de segurança da informação não é exatamente uma verdade.
né? Agora, se a gente avaliar o esforço que era dedicado, o investimento que era dedicado às áreas de tecnologia, né, há alguns anos, para a proteção do ambiente informático da empresa ou para a proteção dos dados que ali eram armazenados, em relação ao risco potencial que o ambiente traz para a empresa, para a imagem, para o produto, para a continuidade do negócio, ou para os dados, né, ou seja, para quem é dono desses dados que estão ali armazenados, nem sempre o investimento e o esforço era equivalente a esse risco. Né? E aí você pega a questão da dupla autenticação. Né? Eu trabalho na Grant Thornton, e na Grant Thornton nós temos diversos recursos, né, para garantir, para melhorar a segurança do usuário. Alguns recursos não são legais. Né? Você, por exemplo, tem a dupla autenticação, que a gente chama de multi-factor authentication. Né? Por conta da dupla autenticação, todo dia eu acordo, eu acesso o meu e-mail. Quando eu vou tentar acessar um e-mail pelo celular, ele fala: peraí, digita a sua senha. Aí eu vou lá, digito minha senha. Não adianta pôr digital, ele quer a senha. Aí eu vou lá, digito minha senha. Aí digita a senha e vem uma outra telinha falando: você vai receber um SMS. Eu falo: mas Jesus amado, eu só quero saber se eu tenho uma reunião. Sabe quando você acorda meio atrasado, 10 para as 9, você não tem certeza se você tem reunião às 9 ou não, ou seja, será que eu escovo o dente ou vou direto pro computador? Você tá buscando o link desesperado, né? Eu só quero saber se eu posso tomar café em paz. Né? Mas não posso. Né? Eu tenho que fazer eu não posso simplesmente acessar, eu tenho que fazer todos esses passos. Isso não só no meu celular, no próprio computador. Aí você fala: tá, mas o computador não é corporativo? Sim, o computador é corporativo. Mas eu estou trabalhando hoje da minha casa. Em função da crise sanitária, eu trabalho da minha casa. Né? Eu, como profissional de tecnologia, tenho algumas defesas na minha rede, mas comparar as defesas que eu tenho na minha rede com as defesas de um ambiente corporativo, que tem diversos sistemas de bloqueio e monitoramento, seria brincadeira. Né? Não dá para comparar. Então, a minha internet por si só já é mais vulnerável. Então, a empresa exige que, mesmo no computador corporativo, eu também tenho que ter a dupla autenticação. O que mudou de um tempo para cá, que eu vejo, né, Gustavo, antes era levado muito em consideração a experiência do usuário e, às vezes, de forma desproporcional ao risco potencial, né, que o ambiente representa ou que os dados representam, trazem, tá? E aí, como que isso era considerado? Poxa, vai trazer o meu usuário, ele vai ficar chateado? O gerente da minha empresa ou a diretoria da minha empresa vai gostar de dupla autenticação? Não vai gostar. Não vai gostar, eles vão achar que a gente está empatando o processo, a gente está atrapalhando, a gente está dificultando. Aí o que vinha? Uma deliberação negativa, dizendo: olha, nós não vamos investir nisso, porque isso vai atrapalhar o nosso processo, vai trazer em algum nível um prejuízo operacional, vamos ter muita resistência do nosso público interno, portanto, não vai ser implementado. Tá, mas o risco não vai ser implementado. Essa era a deliberação. Com as mudanças que aconteceram nos últimos anos, e muito mais fortemente no último ano para cá, né, em função das discussões que estão sendo trazidas sobre proteção de dados, motivado pelos regulamentos internacionais que vieram para o Brasil e estão muito fortes nesse momento, e muito motivado pelos ataques que começaram desde o ano passado até agora, que expuseram diversas empresas sobre o aspecto de segurança, expuseram os dados dos clientes dessas empresas, expuseram informações privilegiadas dessas empresas, as empresas começaram a dar um pouco mais de atenção. Ou seja, entendo, precisamos investir? Então vamos investir. Vai gerar alguma resistência operacional? Vai dificultar um pouco o trabalho que antes era extremamente simples? Sim, vai dificultar. Da mesma forma que manter a porta da tua casa aberta seria muito mais fácil do que ter que trancar toda hora, mas nem por isso você deixa destrancada. Ótima Não é analogia. verdade? Ótimo. Você tranca, não seria mais fácil? Arranca a porta, é mais fácil. Para que ter essa barreira? Mas não, você sempre teve porta e você sempre teve chave. E eu não tenho só chave, eu tenho teto, eu tenho cadeado. Qualquer hora eu vou colocar aquele pauzinho. Tranco elevador, né? Tranco elevador, tranco elevador, tranca tudo. Então, a segurança, os processos de segurança, eles se justificam pelo risco que está sendo mitigado. Então, o que eu percebo, Gustavo, é que as empresas elas estão mudando a sua capacidade de investimento
em função desse cenário onde elas não podem mais deixar de reconhecer os riscos que elas têm, caso elas não implantem mecanismos de segurança mais efetivos. É isso que eu tenho percebido nos últimos tempos. E você acha, não sei se você tem aí essa percepção dentro aí da sua base de clientes, né? Você acha que essa análise também acompanha os escritórios de advocacia? Porque são também empresas que e aí, né, nem entrando em LGPD ainda, não vamos nem falar ainda de LGPD. Eu falo pela própria natureza das informações. Às vezes você tem informação sigilosa de cliente, você tem obrigação legal de manter sigilo. Então, a maioria das informações, diria eu, que um escritório tem, são informações sigilosas que, se vazarem, pode causar um dano imenso, né? Você acha que para os escritórios isso também tem acompanhado assim essa evolução? Eu tenho visto, Gustavo, alguns escritórios se movimentando nesse sentido, sim. Principalmente escritórios mais bem estruturados, maiores, full service, porque, como você disse, né, determinadas indústrias, determinados nichos têm um risco mais elevado, e ponto. Pela natureza do trabalho. O escritório de advocacia é um deles. Né? Uhum. Tudo que está ali está protegido sob sigilo. Se está protegido sob sigilo, significa que é extremamente crítico. Né? Se vaza informação a partir do escritório de advocacia, quais seriam as pessoas, as entidades impactadas? Você tem o próprio escritório impactado em relação à sua imagem, né? Eventualmente, clientes desse escritório seriam impactados, né? Teriam prejuízos, porque muita informação que é trocada com o escritório é trocada apenas com o seu próprio advogado, você não sai falando por aí, né? Então existem ali segredos comerciais, estratégias, decisões que nem sempre são tomadas assim para todo mundo ouvir, né? E o próprio escritório poderia ser civil ou criminalmente responsabilizado por esses vazamentos. Então eu tenho visto sim vários movimentos nesse sentido, alguns escritórios estruturando departamentos internos de segurança de informação. Eu vi muito recentemente isso num grande escritório com que eu trabalho há muitos anos, parceiro. Eles têm praticamente o andar inteiro focado em tecnologia. Nossa, precisa, porque eles têm 10. Então, desses 10, eles dedicaram à segurança da informação. Uhum. Né? Esse é um movimento importantíssimo. Eu tenho visto outros escritórios apostando em nuvem. Né? Então, tirando do ambiente de sua gestão os dados que são trabalhados, que são utilizados pelos seus advogados, colocando em serviço de nuvem, aonde eles têm garantias maiores, né, de cumprimento de procedimentos de segurança. Então, colocando em nuvens da Microsoft, em nuvens da Amazon, em outras nuvens, com contratos de SLA, né, de nível de prestação de serviço, garantindo a disponibilidade do dado, com recursos gerenciados por esse terceiro para garantia da autenticação com duplo fator de autenticação, monitoramento de cyberataques, monitoramento de acessos que fogem ao comportamento padrão dos usuários da companhia, que acabam requerendo profissionais, qualificações que nem sempre o escritório tem. Né? Então, escritórios maiores, com maior potencial para investir em departamentos, eu tenho visto um certo apetite, sim, para esse investimento. Por outro lado, os menores eu tenho visto migrar para a nuvem. Exatamente para ter esse conforto de que tem um terceiro apoiando, né, a garantia dos protocolos de segurança. E você acha, o que eu preciso? Vamos lá, eu sou um escritório de pequeno ou médio porte. O que eu preciso, você acha, é o básico para ter pelo menos um mínimo ali? Eu sei que isso varia muito do tipo de informação, como que funciona a dinâmica do escritório, quais sistemas que utilizam e etc. Mas assim, se você tivesse que dar uma lista básica, assim, o que eu preciso fazer? Bom, migrar para a nuvem seria um primeiro passo. Que mais que eu preciso de ferramentas, enfim, como que eu posso encarar isso? Migrar para a nuvem eu não diria ser o primeiro passo, e sim uma eventual decisão. Tá? É como você falou, Gustavo, essa não é uma pergunta simples de se responder. Né? A gente precisa entender o que o escritório tem, o que o escritório tem de informação, tem de dados, a temporalidade desses dados. Existe uma série de aspectos que devem ser considerados. Mas vamos partir da premissa de que tudo que está no escritório
é confidencial, né? Portanto, tudo é crítico e tudo precisa de um nível aceitável de segurança. Tá. Né? Ou seja, a primeira coisa que você precisa saber é o que você tem. Você precisa ter um mapeamento. Né? Muitas empresas não têm nem ideia da quantidade de servidores que ela tem. Imagina um escritório pequeno que foi crescendo ao longo dos anos. Então, você está com 20 anos de escritório, mas há 20 anos atrás, o advogado é o cara que está lá no sobrenome. Uhum. Né? Tá lá no banner do escritório. No começo, o cara tinha um computador. Conforme o escritório foi crescendo, foi colocando mais, e dado que essas questões de segurança estão ganhando mais ibope nesse momento, alguns escritórios de fato ainda não têm visibilidade do seu próprio parque tecnológico. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico, precisa entender quais computadores você tem, quais servidores você tem, aonde estão os seus dados. E eu tenho certeza que muito escritório vai se surpreender descobrindo que tem dados que estão sob sua responsabilidade que nem estão mais dentro do escritório, já estão em terceiros. Então, esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo é tentar centralizar a informação o máximo possível. É possível fazer a gestão de servidores locais? É possível fazer a gestão de servidores internamente na companhia, com um grau de segurança elevado, com profissionais qualificados que façam monitoramento? Sim. Então, centralize a informação. Crie um data center. Não tem essa capacidade. Então, eu vou avaliar um serviço em nuvem. Aí é o momento de fazer a avaliação no que a gente chama de uma infraestrutura on-premises e uma infraestrutura em nuvem. Né? E aí você precisa garantir que você tenha acessos autenticados, ou seja, nada é feito, nenhum ambiente da companhia, nem mesmo a agenda da secretária, deve ser acessada sem autenticação de usuário. Primeira coisa, sempre que possível, dupla autenticação, sempre que possível. Nada de usuários genéricos. Isso é muito comum, principalmente em empresas menores. Eu tenho o computador da área operacional, aí eu tenho o usuário operação, sem a operação 23, que todo mundo usa. Não pode. Cada usuário tem que ter o seu login, a sua senha, a sua conta. Essa é a única forma de você garantir a rastreabilidade do que está sendo usado, o que foi feito. E, em caso de um incidente, tentar mapear por onde ele começou. Sem isso, você não tem nada. Então, centralização, primeiro ponto. Garantia de controle de autenticação e usuários nominais, únicos. Nunca usuário compartilhado. Um bom firewall é importantíssimo. Né? Os firewalls mais modernos, e quando eu digo mais moderno, não estou falando dos mais caros, não, tá? Até modernos de atualizados, mas até os firewalls mais básicos, eles já trazem recursos para monitorar e para evitar uma série de ataques básicos. Alguns até ataques ransomware já são incluídos. Tá? Alguns firewalls já têm essa capacidade. Criptografia de informação é outro ponto muito importante, viu, Gustavo? Porque dados criptografados, eles estão protegidos num nível adicional. Ou seja, se todas as barreiras de segurança colocadas pela empresa ainda não forem suficientes, o dado está criptografado. Então, isso ajuda muito a empresa a minimizar a exposição. E existe aí diferentes níveis de criptografia. Criptografia de ambiente inteiro, criptografia de dados, criptografia de arquivos. Quanto menor a granularidade, ou seja, quanto mais próximo do nível de arquivo, maior a segurança que a empresa tem que ter. Tá? Eu diria que esses são os pontos principais. Né? Você proteger a sua rede com um bom firewall, um bom sistema de monitoramento, você garantir um processo de autenticação, né, minimamente com usuários únicos, com contas únicas não compartilhadas, senhas complexas e sempre que possível a dupla autenticação, dados criptografados e buscar centralizar a informação, porque assim você consegue controlar de forma facilitada. Legal, ótimo. Excelentes dicas já. Agora me conta aqui, por que você acha que estão aumentando esses ataques? Por que a gente está vendo tanta notícia assim de ataque agora mais recente? Meu amigo, essa é a pergunta de ouro. Você lembra quando foi noticiado sobre aquele ransomware chamado WannaCry? Lembro, já tem uns, sei lá, 3 anos isso? Ou Isso mais? foi em 2017. 3, Tá? 4 anos. Uhum. Foi começo de 17. Tá? Todo Se mundo minha ficou meio memória... maluco com esse negócio, né? Exato.
Se minha memória não está falhando, foi por ali. O ataque aconteceu, um monte de gente ficou assustada, outros ataques similares aconteceram e a coisa acabou sumindo. Né? Não aparecia mais lá no seu Netflix, o WannaCry. Ninguém mais falava disso. E quem não conhece, não sabe do que a gente tá falando, o que era esse ataque? Era aquele que criptografava os dados e pedia um resgate, né? Exato. O WannaCry é o nome de um ataque específico, mas ele é de um tipo chamado ransomware. O ransomware é o sequestro de dados. Tá? Nesse ataque, o hacker ele invade o ambiente da companhia. Né? Então, primeiro ele precisa quebrar protocolos de segurança. Então, se sua empresa está mais protegida, menor é a exposição. Porque a primeira coisa que ele precisa fazer é entrar. Depois que ele entra, ele sequestra seus dados. Como que ele sequestra se os dados são virtuais? Ele criptografa tudo. Ele criptografa e aí ele coloca uma mensagem em todos os computadores, algumas bem esdrúxulas, com caveirinhas e tal, falando: olha, seus dados estão criptografados e a única forma de você acessar deste momento para frente é você me pagando o resgate. Esse resgate geralmente em Bitcoin, dado que o Bitcoin ele traz aí uma dificuldade maior em rastrear o dinheiro. Né? Rastrear quem é a pessoa que recebeu e tudo mais. Então, dado essa questão da falta de regulamentação, os hackers se aproveitam, né, dessa situação do Bitcoin e pedem o resgate. Se a empresa paga o resgate, eles dão a chave de descriptografia. Se ela não paga, eles não dão. Tá? O primeiro grande ataque de um ransomware foi o WannaCry. Né? Foi quando isso veio para a grande mídia, pelo tamanho do impacto que isso causou, porque ele foi um ataque distribuído e, de certa forma, indiscriminado. Ele afetou muitas empresas ao mesmo tempo, muitos usuários ao mesmo tempo e continuou afetando. Ou seja, isso foi jogado na internet. Né? Quando esse ataque aconteceu, Gustavo, as empresas de antivírus, voltando, hein? Antivírus no escritório, por favor. Ah, é. Não é só firewall, antivírus. As empresas de antivírus e as empresas de firewalls começaram a estudar o mecanismo desse ataque e criaram formas de monitorar a assinatura digital desses arquivos maliciosos e a forma de execução desses arquivos, de forma que ela pudesse pegar quando algo estivesse acontecendo e bloquear. E aí os ataques começaram a sumir, né? E nós começamos a ouvir os ataques do tipo ransomware de forma menos abrangente e não mais indiscriminada. Ou seja, alguém criava um ransomware específico para atacar uma empresa específica. E dado a novidade desse ransomware que nunca tinha sido usado antes, ele foi criado para aquele ataque, os antivírus ou os firewalls às vezes falhavam em detectar e a empresa acabava caindo no ataque. Isso meados de 17, meados de 18. O que aconteceu naquele momento? As empresas começaram a se preocupar com o quê? Com backups. Porque na hora que você detecta um ataque, veja, existem diversos mecanismos de monitoramento que a empresa pode ter para buscar identificar um ataque no começo. Tá? Como que a gente chama de DLP, um Data Loss Prevention, que vai monitorar o ambiente da companhia e sinalizar caso algo esteja acontecendo. Existem outros ambientes, como o ambiente CIEM, que é um ambiente que faz correlacionamento de diversos eventos de sistema. A pessoa logou mais a hora, mais um alerta do antivírus ao mesmo tempo, juntou isso, pode ser um ataque. Né? Analisa comportamentos, correlaciona logs e analisa comportamentos. Esses mecanismos, eles ajudam as empresas a pegar o ataque no começo. No entanto, ainda que ela não tenha esses mecanismos, em alguma hora ela vai perceber, porque alguma hora o ambiente vai parar. Tudo foi criptografado. Tipo, poxa, eu não tenho nada que monitore, mas meu computador foi criptografado, percebi. Tarde, mas percebi. Percebeu tarde, mas percebeu. Nessa hora, o que a empresa faz? Ela busca a conter o problema. Então, ela vai lá, limita os acessos de rede, né? Mesmo que parando temporariamente seu negócio, para que o vírus não se espalhe mais do que ele já espalhou. Busca identificar o artefato malicioso, limpar da rede. Até aí o dado foi criptografado. Então, o que as empresas começaram a se preocupar naquele momento? Em backups. Vamos garantir
backups mais atualizados possíveis e um ambiente que a gente chama de disaster recovery para recuperação rápida. Porque lá atrás, em 2017, 2018, até um pouco de 2019, qual que era o elemento de chantagem do hacker? Estou criptografando seus dados. Se você não me pagar, seu negócio vai parar. Algumas empresas não tinham uma estrutura para recomeçar a partir de backup, ou até tinham, mas os backups ficavam em fitas, obsoletas, não existia um processo para restauração, ou seja, trazer do backup é possível, mas demora 2 meses. E aí você só pensa, só fazendo um parênteses, você pensa num negócio, por exemplo, né? Pensa num hospital. Sim. Né? Ficar 2, 3 dias parado. Você não pode esperar 1 hora, quem dirá 1 mês. Exatamente. Né? Eu participei de alguns projetos onde algumas empresas tiveram que estrategicamente decidir alguns bloqueios no seu sistema que ficaram 1 semana sem emitir fatura. Isso numa multinacional, olha o tamanho do prejuízo que isso não representa. É 1 semana parado. Tá louco. Isso eu estou falando só de valor econômico. Você trouxe o exemplo do hospital. Quando a gente fala de um ransomware, ele pode inclusive atacar sistemas que a gente chama de embarcados. São sistemas que estão conectados a hardware, como por exemplo o sistema de uma máquina de oxigênio. Putz. E criptografando essa máquina, ela para. Você pode ficar quanto tempo com ela desligada? Segundos. Então as empresas começaram a se preocupar com o quê? Um backup mais eficiente e um sistema de recuperação rápido. E elas começaram a investir nisso. O mundo começou a investir nisso. Surgiram vários recursos novos, softwares, empresas para apoiar as companhias, empresas de serviço, né, para apoiar a indústria em geral, as companhias em geral, a preparar os seus backups, e aí o ransomware foi sumindo. Até que os hackers perceberam uma nova oportunidade. Com o surgimento da LGPD no Brasil, né, com o início das sanções principalmente, mas desde quando a lei foi publicada, oficializada há 2 anos atrás, os hackers perceberam que as empresas, ainda que tendo backup, poderiam ser chantageadas em função do vazamento de dados. Isso é surreal. Pois é, e foi aí, meu amigo, que os ransomwares voltaram no ano passado. Em novembro do ano passado, outubro para novembro, teve um boom. O que os hackers faziam? Eles criptografavam? Criptografavam. Mas antigamente, lá em 2017, quando o hacker invadia a empresa, dificilmente ele levava informação, que é o que hoje é muito conhecido como exfiltração de dados. Né? Ele entrava na empresa e começava a criptografar. Ali, pauleira. Criptografava o ambiente todo o mais rápido possível, porque é assim que ele ia ganhar dinheiro. Fazer isso em 2019, 2020 para frente, já não era tão vantajoso, porque as empresas tinham backup. Então, quem sofria ransomware de criptografia nessa época, simplesmente acionava o seu disaster recovery, as empresas mais bem preparadas, né, traziam seu backup de volta, continuava a vida e não pagava para o hacker. Aprendia o que deu errado, fechava as portas e estava seguro novamente. Uhum. Aí o que o hacker começou a fazer? Em vez de criptografar o ambiente assim que ele invade, dentro do ambiente ele começava a copiar informações. Informações de negócio, informações importantes para a companhia, mas principalmente informações de pessoas naturais, pessoas físicas, dado pessoal. Por quê? Porque a LGPD trouxe uma multa. No caso de vazamento e dano a um titular de dado, você pode pagar milhões de reais. E aí, no final, quando depois de um tempo, dias, semanas, às vezes mais de mês, o hacker estava lá no ambiente da companhia, sem ser percebido, super rasteiro, copiando o dado aos poucos, quando ele estava satisfeito de que ele tinha elemento suficiente para chantagem, ele criptografa tudo, sabendo que a criptografia só vai chamar atenção, é só o susto. E aí começam as ameaças na Deep Web, nos fóruns de hacker, na Dark Web, Deep Web. Como que essas ameaças vêm? Elas vêm com o seguinte discurso: não é mais me paga para eu descriptografar, é me paga para eu apagar os dados que eu copiei e não vazar. E o que a empresa pode fazer em relação a isso, depois que já aconteceu? Entende? O fato dela ter backup não muda nada. Não muda,
Essa sacada, né, entre aspas, porque é uma péssima sacada, mas é uma sacada deles, né? É tipo assim, é o que você falou, você vai fazer o quê? Os caras mudaram. Antes era tipo, eu preciso operar, pelo amor de Deus, vou pagar aqui porque uma semana eu sou um hospital, preciso pagar agora para liberar o sistema, enfim. Aí tinha os seus propósitos, ok. Funcionava. Deixou de funcionar porque, como você disse, né, houve um aprendizado aí, tanto do mercado quanto, né, dos próprios desenvolvedores, dos antivírus, firewalls, etc. Mas agora os caras pegaram essa sacada de que se eu tenho esses dados e vazo, o prejuízo é muito maior. Eu não preciso mais criptografar para simplesmente atrasar ali o processo do pessoal e porque ele já tem o backup. Então agora o negócio é vazar. Vazar dados é o negócio mais lucrativo. Isso é surreal. E veja, Gustavo, nós já vimos notícias de empresas internacionais, eu não me lembro o nome agora, mas há poucos meses uma grande empresa, se eu não me engano, farmacêutica nos Estados Unidos, teve dados exfiltrados, né, copiados por hacker, e a empresa pagou. Aí ela pagou por quê? Para descriptografar? Lógico que não. Porque empresas têm backup hoje em dia. Ela pagou para evitar um dano maior, para evitar uma exposição das informações de negócio, para evitar a exposição de informações de pessoas físicas, de pessoas naturais, e aí tentar minimizar o risco de uma penalidade regulatória. Né? E o que a empresa pode fazer depois que o problema já aconteceu? Vamos supor, ela tinha um bom backup, ela tinha um sistema de disaster recovery, então o cara foi lá, criptografou, não fiquei nenhuma hora parado. Rapidinho voltei para o meu negócio. Mas em relação ao dado vazado, o que ela pode fazer? Né? Se ela não tem alguns mecanismos para garantir que esse dado seja inútil, e eu já falo um pouquinho deles, o máximo que ela pode fazer é avaliar o seu ambiente, e aí com especialistas da área de investigação, com especialistas da área de segurança, o próprio time de tecnologia da companhia, para determinar o que foi que o hacker teve acesso. Porque, inclusive, se houve um vazamento de informação, no Brasil, no momento que nós estamos em relação ao LGPD, que ainda precisa de muita regulamentação, nós sabemos disso, mas nesse momento, se houver de fato um vazamento com potencial dano para os titulares de dados, você precisa saber quem são esses titulares para avisar. Uhum. Então, existem tantos cenários prejudiciais para a empresa que o máximo que ela pode fazer nesse momento é buscar entender a extensão do problema. Quais dados foram copiados, quem pode ser afetado por esses dados copiados e quanto. Né? Qual é o tipo de dano que pode gerar para essas pessoas? Né? Os dados que foram copiados. Aí eu te pergunto duas coisas, antes de você entrar né, nesses mecanismos aí de inutilização desses dados. Ok, vamos supor, bom, vazou, não vai ter jeito, eu vou pagar isso aí. Né? Vou ter que pagar para esses hackers o valor que está sendo exigido para que eles não divulguem. Vamos supor que uma empresa esteja passando por esse dilema aí. Qual é a segurança que eu vou ter de que eu vou pagar e os dados não vão vazar? Né? Porque você tá lidando com um hacker. E aí? Vou ter que confiar no sequestrador? Mas é exatamente como num sequestro não digital. Né? Você não tem garantias. Entendi. Esse é o ponto. Você tem que contar. Agora eu vou fazer uma frase interessante. Você tem que contar com a ética do hacker. Com a ética do hacker. Existe um ponto também para ser avaliado. Como isso é um mercado, né? Se os hackers começam a agir, as frases que eu vou trazer agora são sugêneres. Se o hacker começa a agir de má fé, olha só que absurdo, no sentido de você pagou e ele não cumpre com a promessa dele, aí você tem que ir na justiça, vai na justiça, distribui uma ação e pede danos morais e o cumprimento da obrigação. Daqui a pouco ninguém paga mais. Entende? Então, assim. Não é bom pro negócio. Não é bom pro negócio. Não é bom pro negócio. E, Gustavo, isso é um negócio. Isso é um negócio. Existe até uma. Há um tempo atrás, eu descobri, trabalhando num projeto, que um incidente específico que eu estava avaliando, na verdade, era comercializado na Dark Web como serviço, cara. Você imagina, você hoje tem
Antigamente você licenciava software, né? Lembra? Você comprava o CDzinho do Windows, do Aham, Office. uhum. Então você comprava, ele era para sempre. Aí precisava atualizar, você tinha que comprar um novo. Hoje em dia você compra o Office as a Service. Né? O que é o Office as a Service? Você tem o pacote Office pago por mês. Você paga lá X reais por mês e você vai ter ele enquanto você paga. Uhum. Assim como Netflix, Amazon Prime e tudo mais. Você vai ter. Saiu a atualização, você recebe a atualização. Ponto. Isso é o que a gente chama de Software as a Service. Os hackers, muito inteligentemente, fizeram o quê? O Ransomware as a Service. Então, existe um Putz. mercado negro onde você, pessoa de má fé, quer invadir ou quer gerar um dano a determinada empresa e quer lucrar com isso, você entra em contato com esse grupo de hackers. Olha o absurdo. Você compra deles o toolkit, né, o kit de ferramentas para invadir e o kit de ferramentas para rodar o ransomware. Você recebe manual de instrução e, pasme, suporte técnico. Tipo helpdesk. Tipo, eu tô tentando invadir aqui, estou com um problema, o que eu faço? Ticket número 32. Exato. Aguarde na fila, você será atendido em 2 minutos. Infelizmente, a coisa está nesse nível. Parece surreal, mas é Nossa. verdade. E aí, quando a pessoa que contratou, né, o indivíduo ali, para mim isso é delinquente, o indivíduo que contratou esse serviço, consegue invadir, filtra dados e solta o ransomware, o aviso para que os dados não sejam filtrados e que cobra Bitcoin apresenta uma chave Bitcoin, que é como se fosse o número da conta. O número da conta não é de quem contratou o serviço É do hacker. de hacker, é do hacker. Então o hacker sempre ganha. Olha só, se a empresa não pagar, o cara que contratou o serviço toma um chapéu, porque ele gastou dinheiro e a empresa não pagou. Se a empresa pagar, quem recebe é o hacker. O hacker dá uma parte para ele. Então, inclusive, os hackers estão tirando a mão do teclado. Eles não estão mais sujando as mãos. Eles estão colocando outras pessoas com interesses específicos para atuar como suporte deles. Não deixa de ser um crime, mas é uma, vamos chamar assim, é uma profissionalização desse crime, né? Porque você ganha escala, né? É bizarro isso. Olha, você disse tudo, é a profissionalização do crime. Né? E para isso, como que as empresas podem se proteger? Porque não tem muito o que fazer se o hacker ele conseguir, ou o cliente do hacker, né, conseguir acessar o seu ambiente. Uma vez que ele burlou o seu ambiente de segurança e está dentro, o céu é o limite. Né? O céu é o limite. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter mecanismos atualizados de segurança, você precisa ter mecanismos de bloqueios rápidos e ficou quase mandatório hoje em dia para todas as informações importantes da empresa, do ponto de vista comercial, ou informações que são protegidas por lei, como informações bancárias, dados pessoais e diversas outras informações que, caso sejam vazadas, vão trazer um prejuízo para a empresa e para as pessoas sobre as quais elas referem. É importante que a empresa faça o quê? Criptografe essas informações. Mas criptografa como, Gustavo? Não é aquela criptografia de disco, que nem no nosso computador, que você criptografa lá o BitLocker. Né? Essa criptografia, depois que o hacker invadiu o sistema, ele lê o arquivo, ele descriptografa, porque a criptografia está em baixo nível, que a gente chama. As criptografias que ajudam a minimizar o risco de um vazamento de informação são as criptografias de alto nível, aquela onde o arquivo é criptografado. Então, quando você, usuário da empresa, então você está no seu escritório, Gustavo, você acessa o servidor e pega um arquivo, o arquivo está criptografado no servidor, ele é transferido do servidor para a sua máquina criptografado, e na sua máquina ele é aberto temporariamente porque há uma confirmação de que você é um usuário legítimo. Nossa, é muito complexo. Para isso, você precisa de uma infraestrutura que a maioria das empresas não tem. Mas é uma das poucas infraestruturas que dão um suporte efetivo em caso dos seus requisitos de bloqueio não garantirem o acesso de um hacker. E veja, os caras estão correndo contra o tempo, né? Estão correndo contra o tempo. Infelizmente, o cara que está do outro lado da mesa, lá com o estereótipo do hacker, né, o moletom preto na cabeça, a luz meio apagada, é o cara que mastiga bits e bytes desde a infância. Então,
Não sei se você lembra daquela notícia que o hacker do bem, vamos dizer assim, quebrou o protocolo de autenticação biométrica da Apple há anos atrás em minutos. Não vi essa notícia, não. A Apple tinha acabado de lançar, sim. Alguns instantes, o cara publicou, falou, tá aqui, ó. E aí? Entendeu? No final das contas, foi bom, porque ele não fez isso e divulgou em fóruns hackers, nada. Ele fez isso dentro de um programa de conscientização de fato. Né? Então a empresa foi lá e arrumou. Agora, os hackers eles são muito acelerados, cara. Então a empresa ela precisa, para buscar garantir o máximo de segurança, ela tem que cobrir vários aspectos. Ela tem que ter bons sistemas de monitoramento, bons sistemas de bloqueio, bons sistemas de controle. Né? Então, monitoramento de rede, monitoramento do que os usuários estão fazendo, se o comportamento é típico ou não é atípico, controle, autenticação, dupla autenticação, controles por IP. Né? Ou seja, você só pode acessar estando em determinado local, em outro não pode. Uhum. Né? E esses são elementos, Gustavo, que a pandemia trouxe que não existiam. Veja, antigamente qual era o número de pessoas que trabalhavam de um hotel? Muitos executivos ali em viagem, traslado, acabavam trabalhando no hotel. Mas isso, em porcentagem, em relação ao total de usuários, era mínimo. Era muito pouco. Hoje em dia, no começo da pandemia, todo mundo ficou trancado em casa. E hoje? Será que todo mundo que está working from home, de fato, está em casa? Ou não está na casa da avó? Está lá no interior, na praia, no sítio. Aí está no sítio, a internet do sítio não é tua, porque não chega. Então a internet do vizinho que é compartilhada com 6 pessoas que vem via satélite. E você mal sabe a segurança que esse cara tem. Se a empresa ela não cria barreiras seguras, ela está vulnerável. E ainda que ela crie barreiras seguras, se ela tem dados sensíveis, dados de pessoas naturais, dados protegidos por lei, ou dados que são extremamente importantes para a continuidade do negócio, quando eu digo continuidade, não é assim, se vazou e eu recuperar tudo bem. Não, não pode vazar, é segredo de negócio. Esses dados precisam ser criptografados. De outra forma, você pode estar sujeito a um ataque como esse. Esse tipo de criptografia que você está falando é um desses mecanismos que você falou para inutilizar o dado? É um dos mecanismos, é o principal, na verdade. Né? Existem alguns mecanismos chamados tokenização, aonde você coloca em todas as suas bases de dados, porque as informações mais sensíveis sensíveis do ponto de vista regulatório, tá? Não do ponto de vista comercial. As informações mais sensíveis do ponto de vista regulatório, proteção de dados bancários ou dados pessoais, elas costumam estar em bases de dados e não em arquivos. Quando em arquivos é um Excel, né? Ou seja, é uma base de dados em formato de arquivo. A tokenização, como ela funciona? É um sistema gerenciador extremamente robusto que mapeia todos os dados da companhia e pega os dados sensíveis e anonimiza eles. Troca por um dado que não serve para nada. Só que na hora que você, usuário, Gustavo, acessa o arquivo, a ferramenta coloca a informação de volta. Só que para isso você tem que estar logado no ambiente, com dupla autenticação e toda aquela parafernália. Ou seja, quando o hacker copia a base, ele leva uma base que não serve para muita coisa. Tá? Esse uma característica. Esse mecanismo é muito novo. Tá? Ele tem sido utilizado muito recentemente. Tá? Um outro mecanismo que é bem efetivo é a criptografia em nível de arquivo. Aí esse pode proteger tanto bases, né, como um todo, como pode proteger arquivos soltos, que aí podem trazer, podem apontar para um risco mais de negócio, né? Propriedade intelectual, estratégia da companhia, o que também não deixa de ser um motivador para o hacker, né? Se aproveitar. Olha, eu tenho aqui projetos seus extremamente importantes que o mercado não tem, se você não me pagar, eu vazo. Então, a criptografia em nível de arquivo, ela acaba apoiando a inutilização. Então, o hacker, se ele conseguir burlar o sistema de segurança e ele conseguir tirar dados dali sem que você perceba, esse dado possivelmente não vai servir para nada. Então, aí você não se sente compelido a pagar. Entendi.
E tem um outro ponto também nessa confusão toda aí que a gente está começando a descobrir agora, que é nesse meio que se une o ataque com a LGPD, que é a questão, né? Você tá ali, você sofreu um ataque, o seu cliente sofreu um ataque, né? Porque nesse momento todo mundo é acionado, né? Aciona-se advogado, aciona-se principalmente TI, todo mundo que estiver perto vai ser acionado, né? Então, você tem que se preocupar com o dado, tem que se preocupar com a evasão, tem que se preocupar com tudo. E agora, com a LGPD, você tem que se preocupar com o Ministério Público, com intimações, com citações e com prazos que são curtíssimos, né? Como que no meio dessa confusão toda, e aí já entrando mais para a área do direito também, né? Mais para a questão jurídica, a gente consegue cumprir a legislação com os prazos que ela exige? Olha, eu vou fazer uma analogia para ti, Gustavo. Antigamente, antes desse cenário regulatório restritivo e com penas muito objetivas e altas, as empresas costumavam ter no seu ambiente de tecnologia áreas de segurança de informação. A área de segurança da informação ela visa buscar garantir a segurança da companhia e a continuidade do negócio, ou seja, vamos trazer o ambiente de volta caso o ambiente falhe. Com as questões regulatórias novas, o time de segurança da informação e o próprio liderança de negócio da companhia precisa ser um pouco controlado, porque olha, não é só trazer o ambiente de volta, eu preciso entender o ataque. Porque imagina o seguinte, você tem lá um servidor, tá? Aí você tem um backup full desse servidor. O seu servidor tem dados, você é uma empresa pequena, não tem uma estrutura extremamente robusta, então o seu servidor tem arquivos, tem base de dados e os logs. Os logs são os registros das coisas que acontecem no ambiente, quem acessou, quando acessou, o que acessou. Tá tudo no mesmo servidor. Aí alguém foi lá e atacou. Colocou, criptografou parte dos seus dados, o que você faz? Pega um backup do servidor inteiro e restaura. Antes das questões regulatórias, não tinha problema fazer isso. Porque a sua preocupação era só a continuidade do negócio. Então, a liderança da empresa, era de TI, estavam correndo para quê? Para restaurar. Esses caras é o que eu chamo de SAMU. Sabe, socorrista? A empresa está lá se debatendo, ela acabou de sofrer um atropelamento, o SAMU não quer saber qual foi o carro, qual era a cor, entendeu? Se o motorista estava embriagado ou não estava, não quer saber nada disso. Ele quer saber de salvar a vida do acidentado. Legal. A área de segurança da informação interna, as áreas de negócio só querem salvar a empresa. Só que agora você tem que responder para a autoridade em 2 dias sobre o que aconteceu. E se você restaura o backup, você apaga os logs. Nesse caso que eu desenhei para você. Tá? Posso fazer isso? Não, porque se eu fizer isso eu não consigo falar para a autoridade o que aconteceu. Então você tem que colocar um time de resposta a incidente junto com um time de investigação interna, junto com um time jurídico e o DPO da companhia, para trabalhar junto com o time de recuperação do ambiente. Então agora você vai ter o SAMU ao mesmo tempo que a polícia investigando, ao mesmo tempo. Entendi. Imagina você levando o acidentado para o hospital e a polícia interrogando. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ter que colocar o cara em coma induzido. E você, depois, se o cara tiver em coma induzido, eu não consigo mais te interrogar. Entendi. É isso que acontece. Então é um cenário assustador. Você falou, junta todo mundo. Tem um nome para isso. A gente chama de sala de guerra. Na hora que o incidente acontece, você estabelece uma sala de guerra. Ou seja, representantes da empresa, o cenário atual, tá? Representantes da empresa, liderança, C-level da companhia, advogado interno, advogado externo, DPO, profissionais de tecnologia interno da companhia, profissionais de tecnologia externos especializados em resposta a incidente, mais profissionais de tecnologia especializados em investigação. E como a gente falava quando criança, se eu não durmo, ninguém dorme. Até você acabar o trabalho, ele é 24/7. Porque você tem prazos curtíssimos. Nossa. E ao mesmo tempo que você está buscando entender o que aconteceu, quem foi afetado e a extensão desse potencial dano, você precisa restaurar o ambiente da empresa. E uma coisa muitas vezes vai de encontro à outra. A recuperação estraga a investigação atrapalha a restauração. Então você precisa trabalhar com esse time em conjunto
muita sinergia para fazer a coisa acontecer, minimizando o risco para a empresa, ao mesmo tempo garantindo que ela consiga responder todas as suas obrigações legais e regulatórias. É muito delicado, por isso que eu digo, é melhor prevenir, Gustavo. Não, falou tudo, é melhor prevenir. Eu acho que, Everson, você conseguiu dar o panorama assim, geral do que é uma situação, né, como essa, o que se enfrenta, todo mundo que está envolvido. E, né, não desejamos isso para ninguém, porque é realmente, quem já participou, quem já presenciou, sabe que é uma situação péssima, né? Não tem. Sim. Depois você fica só se arrependendo de, putz, cara, por um Fire eu evitava isso, né? Ou se eu tivesse feito a bobagem, né? Que a gente, voltando lá pro começo do episódio, a bobagem da dupla autenticação, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência para fazer isso talvez não teria acontecido. E é isso aí. A prevenção nesse caso realmente é o melhor remédio. E tem mais algum, né? Você já falou, né? Que em casos de um evento de vazamento, de invasão e tudo mais, os advogados também vão participar. O que você está percebendo também mais de oportunidade e de evolução mesmo da área para os advogados atuarem? Eu observo o seguinte, muito em função da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é um assunto jurídico, com aspectos de tecnologia, com aspectos de compliance, mas é um assunto jurídico, né? Então, muitos escritórios se adaptaram sobre esse tema. Você tinha, até alguns anos atrás, grandes escritórios no Brasil focados no que a gente chama de direito digital. Crimes eletrônicos, quebras de sigilo e tudo mais, procedimentos que são muito inerentes ao ambiente digital. Esses escritórios, obviamente, se colocaram à frente, se posicionaram muito rapidamente em relação a esse tipo de incidente, porque já viviam isso no seu dia a dia. Mas eu vejo que hoje, no geral, todo advogado que não conhece a LGPD não está advogando, Uhum. porque só se fala disso. Só se fala disso. E eu Nem que seja até. para ter noção interna do próprio escritório, né? A pessoa tem que ter essa. Exato. E você sabe que eu estava conversando esses dias com uma colega e ela falou: hoje em dia você entra no LinkedIn, a cada 3 pessoas, 4 é de PO. Tem que tomar cuidado com o charlatão e tal. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Né? Acho que a gente tem o hábito de julgar muito e eu acho que todo mundo está aprendendo. A LGPD tem 2 anos, cara. A coisa começou, e brasileira só começa atrasado, tá? Eu sou de uma empresa de consultoria que faz muito diagnóstico, nós fizemos mais de 100 diagnósticos voltados à adequação LGPD no último ano, então a gente conhece bastante sobre o assunto, e eu posso te dizer que todo cliente traz um aspecto novo. E aí você vai ver literatura? Não tem. Uhum. Você vai ver jurisprudência? Não tem. Você pergunta para o advogado que está apoiando no trabalho, ninguém sabe. Então, a gente está criando junto, está todo mundo aprendendo. Mas o que eu tenho visto é o mercado se adequando atrasado, mas o mercado, né, uma colega minha esses dias comentou comigo num evento, falou, e quem fala de projeto LGPD tá out. Porque projeto, você fala de projeto quando a lei tá lá atrás, né? Não quando ela está em vigor. Depois que a lei está em vigor, você não tem um projeto mais. Você tem que correr atrás, bicho, você tem que fazer agora. Né? Até fazer aqui as referências da doutora Rúbia Ferrão. Foi ela que me falou isso, foi uma querida. E o que eu tenho visto é todo mundo no mercado, escritórios buscando se profissionalizar, buscando entender, porque está todo mundo entendendo ainda, não tem ninguém master no assunto, buscando entender como que podem ajudar os seus clientes e, por outro lado, os clientes, as empresas, as indústrias, buscando se organizar, buscando se adequar, porque o risco está aí, todo mundo conhece o risco. Nós tivemos ataques muito recentemente à empresa de varejo, foi super noticiado. Felizmente, de acordo com as notícias, não houve um dano, né, nem para o negócio da companhia, nem para pessoas. Mas os lançamentos aconteceram, e aí as empresas se perguntam, se aconteceu com ele, por que não vai acontecer comigo, né? Quem estou eu aqui lá atrás na fila do pão? Né? Então eu vejo tanto escritórios quanto empresas buscando legitimamente acelerar agora para se ajustar. E o tema ele está muito fresco, porque de fato é o momento para ele. Você lembra anos atrás da lei anticorrupção? Uhum. Cara, quando a lei anticorrupção saiu, compliance voltou para moda.
chega uma hora que os processos de falar de hoje dos pilares de compliance, da importância do tone from the top, ou seja, os valores de conformidade ética da companhia virem da liderança, da importância de um plano de comunicação, de um código de conduta, de um canal de ética, hoje em dia isso parece até redundante para a maioria das empresas. Porque todo mundo já tem, se virou natural. Você já está acostumado, uma vez por ano tem que fazer um treinamento de conformidade. E se você não faz, recebe um e-mail lá te avisando, olha, você está atrasado. As pessoas já se acostumaram. Da mesma forma, Gustavo, que eu acho que elas vão se acostumar em função desse novo cenário a utilizar a dupla autenticação. Então, hoje o momento é um momento de mudança. Daqui a pouco a gente muda, se adapta, vai surgir desafios novos, problemas novos e soluções novas. E aí a gente volta a conversar. Boa, Emerson. Muito bom. Pra gente, então, já ir caminhando aqui pro final, vou te fazer algumas perguntinhas rápidas. As respostas não tem que ser rápidas, tá? Mas as perguntas são: qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Olha, ative a dupla autenticação do seu celular. A minha tá ativada. Graças a você já tá ativada. Eu sei que eu falei muito disso, cara, mas você sabe que depois que eu ativei, eu recebo, assim, uma vez por semana um e-mail falando que alguém tentou acessar alguma rede minha. E eu tive experiência na minha família de pessoas que caíram em golpes baseados em engenharia social. A gente vive hoje num momento onde todo mundo está super exposto. Uhum. Eu não acho que isso é necessariamente ruim, mas eu acho que as pessoas precisam aprender a tomar certos cuidados com essa exposição, entendeu? Só que, mesmo quando as pessoas tomam cuidado e colocam ali determinadas travas, só vê minha rede social quem é meu amigo próximo, só quem tem acesso à permissão. Se você tem uma senha vulnerável, cara, alguém entra no seu Instagram ou entra no seu computador, sequestra seu WhatsApp, porque você sabe, né? Se você tiver um celular, o WhatsApp, o app, você pinga ali, pega ali o QR Code, você sequestra a conta da pessoa. Uhum. Você monta um WhatsApp secundário, você sabe todo mundo que está na lista da pessoa, você fala, oi mãe, tudo bem? Estou precisando de um dinheiro, me ajuda? Se for com a minha mãe, é óbvio que ela vai dar, ela sabe que eu tô ferrado. Entendeu? Ela não vai nem perguntar, tá tudo bem? Ela vai falar, tô sabendo, né? Você tá precisando, vai lá, vou te ajudar. Demorou para pedir, entende? Então, dupla autenticação evita isso. Essa foi uma dica que eu recebi de um grande amigo meu, Renan Cavalheiro, quando eu troquei de empresa há um tempo atrás. A gente estava conversando sobre questões de tecnologia. Ele falou, cara, você está com dupla autenticação, né? Eu falei, não em tudo. Ele falou, eu vou desligar, cara. Eu vou desligar para você ter tempo de fazer. Essa foi a melhor dica que eu recebi no último ano. Maravilhosa. Eu também já ativei em tudo aqui. E o que significa sucesso para você? Cara, sucesso para mim é ser reconhecido pelo trabalho que você faz e que você gosta. Sabe, hoje eu trabalho com investigação e compliance. Não é algo que eu estudei para fazer, não me formei em tecnologia para isso, não é algo que eu busquei. Eu caí nesse ambiente. Eu até, sem citar nomes, eu vou citar uma situação que aconteceu recentemente, agora, essa semana. Essa semana eu recebi um convite para bater um papo com um grande colega profissional. Só que esse colega é grande mesmo. Ele já era grande quando eu comecei, há 15 anos atrás. Eu era estagiário e ele já era dono, né, do bagulho todo. Me chamou para conversar, bater um papo. Isso para mim é sucesso. É sentir que o mercado reconhece o trabalho feito ao longo de todos os anos e reconhece você como uma pessoa que pode falar sobre determinado assunto com segurança e que vai valorizar a experiência que você tem. Isso é o que eu vejo particularmente como um sucesso para mim. Legal. E para quem ficou interessado sobre todos esses assuntos que a gente abordou aqui, tem algum, sei lá, livro, algum curso, algum site que você poderia indicar? Amigo, olha, é muito difícil, mas eu posso... Eu vou puxar para um outro viés. Então vai. Na Netflix, como que chama? O Dilema das Redes, na Netflix. Uhum. Ele tá super manjado, mas um monte de gente não viu ainda. Tem, eu recomendo. Ele é assustador. É básico para todo mundo hoje, nesse mundo nosso, é básico assistir, né? Ele é assustador porque ele exagera, né? Ele cria um ambiente ali mítico,
em relação à temática, né? Mas... E pela produção, né? Que é muito bem produzido, muito bem amarrado o documentário, né? Exato. Exagera em alguns pontos, de Uhum. fato exagera em alguns pontos. Eu particularmente não tenho problema nenhum. Olha agora, muita gente vai me julgar, hein? Se você for falar o que eu tô pensando, eu também não tenho esse mesmo problema. Eu não tenho zero esse problema. Muita gente agora eu vou ser completamente julgado, gente. Vai Eu não lá. tenho problema em ser o produto. Também não. Desde que eu saiba quem tá me usando. Ponto. Não tem problema de me perfilar Exato, pra me vender não. uma coisa. Não tem problema também, não. Inclusive, assim, cara, eu sou uma pessoa que adora plantas. Eu tenho aqui, olha só na minha mesa onde eu tô agora, eu tenho, acho que, a última vez que eu contei, 40 em cima da mesa e na minha frente. Eu sou meio jardineirinho. Meio não, né? Todo site de planta que eu entro que eu gosto que fala, você quer fazer o cadastro? E eu sei que eles vão me monitorar para mandar anúncio. Eu quero, porque me interessa. Porque me interessa. Né? Eu não quero aquilo que não me interessa. Em relação à planta, por exemplo, eu adoro quando eu estou tomando um café, eu pego o celular, acesso uma rede social e aparece para mim um anúncio de uma plantinha nova. Falo, putz, agora vocês ouviram legal minha conversa, hein? Pegaram exatamente o que eu precisava. Então, esse é o meu guilty pleasure, sabe? Eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu acho que é importante você saber o que as empresas fazem com as suas informações, principalmente as redes sociais, porque a rede social ela coloca as pessoas numa situação de exposição e essa sua situação de exposição pode se converter numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? Esse documentário traz de forma até muito pesada em alguns momentos esses aspectos. Eu acho que vale muito a pena assistir. Boa. Muito a pena assistir. Boa. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Olha, eu acho que rede social pública só o LinkedIn. Beleza. O resto é tudo bloqueado. Ótimo. Everson, maravilha, adorei nosso papo. Mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço, Gustavo. Um grande abraço, uma oportunidade imensa falar contigo. Obrigado. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.